Fala, investidores. O mega investidor Ray Dalio ele está afirmando que nós estamos prestes a entrar num período como aconteceu em 1970 e a demanda por hipotecas está caindo cada dia. Agora, no mercado de ações, a empresa Snapchat viu suas ações despencarem 44% e ainda puxou várias outras empresas com ela. As ações da Lyft, por exemplo, caíram 17%. Já no caso do Zoom, a empresa de videoconferências, elas subiram 8%. E no caso da Wendy, subiram 15% diante de uma possível aquisição ou fusão. Olá, como é que você está? Tudo bem? Esse aqui é o Money Talk, que é a tua atualização constante do mercado americano de ações. Esse é o dia 25 de maio e claro, como sempre, se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita, já se inscreve no canal e também ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos, além de que aproveita também e visita as nossas outras mídias sociais, todas elas aqui na descrição desse vídeo. E também tem o Patreon, que é onde diariamente eu posto um conteúdo exclusivo para toda a comunidade, ajudando então os membros com as dúvidas que eles têm de mercado, respondendo perguntas e trazendo, claro, ideias de investimentos e matérias que podem ajudar a proteger e, acima de tudo, multiplicar o teu dinheiro. Eu vou deixar o link dele como sendo o primeiro aqui na descrição do vídeo. Agora vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no que está acontecendo no mercado agora em termos de notícia com o nosso conhecido Yahoo Finance. Olha só, os índices estão em verde, pode ver que Nasdaq aqui está numa subida aqui de 1,29, enquanto que o Dow Jones em 0,5 e o SP500 em 0,7. O barril também do óleo está aqui um pouquinho acima da casa dos 110. Ontem foi um dia assim muito complicado para o mercado financeiro, afinal de contas, com os números que o Snapchat trouxe, várias empresas caíram e o mercado financeiro acabou provando aí uma grande retração. O que nós temos visto aí, claro, de maneira recorrente nos mercados. É uma grande retração, depois um fôlego. Foi assim na semana passada, já entrando nessa semana. A segunda-feira começou bem, a terça-feira foi muito ruim, hoje está começando bem e amanhã? Bom, amanhã ninguém sabe, a Deus pertence. Veja que os investidores e os analistas, eles apontaram que a queda acentuada nas ações desse mercado de varejo que nós estamos vendo, refletem justamente uma mudança na demanda dos consumidores por serviços ao invés de bens, por exemplo. E alguns já sugerem, né, que as ações elas podem estar sendo excessivamente punidas diante dos resultados que elas têm apresentado, porque as empresas elas continuam sendo grandes empresas com, claro, uma base de clientes já muito sedimentadas. Eu estou falando, claro, das líderes de mercado e mesmo assim tem visto grandes correções no contexto. A gente viu isso com Walmart, com Target, agora então obviamente, né, a gente está vendo essa sequência dentro desse mercado e isso está sendo refletido para várias outras. Cada um dos 11 setores da economia americana tem provado, sim, correção. Exceto, claro, o setor de energia. Esse não, esse tem visto as ações efetivamente duplicarem. Mas veja que os movimentos de queda nesta quarta-feira hoje, no pre-market, eles ocorreram após uma sessão que foi pessimista, então, principalmente para o Nasdaq no dia de ontem, que ele caiu e foi diante de um aviso de desaceleração do crescimento das empresas de mídia social. E no caso aqui em específico do Snapchat, que prejudicou outras mídias sociais também, outras empresas de mídias sociais, como o Meta, ou seja, o Facebook, o Twitter e ainda a gigante Google também. Os investidores, eles estão continuando naquela perspectiva de analisar os relatórios de lucro dessa semana, para ver então o que de repente essas empresas que ainda vão trazer seus números vão falar sobre, principalmente sobre a questão do impacto da inflação nos números dessas empresas. Hoje nós temos, por exemplo, no aftermarket, Snowflake e Nvidia que vão trazer seus números e talvez aí dependendo da forma que eles, não somente pelos números, mas o que eles vão falar do forecast deles, pode sim balançar um pouquinho mais ainda o mercado. Vamos dar uma olhada para ver o que acontece. Agora vamos lá. O famoso gerente de fundos de hedge, o chamado Ray Dalio, conhecidíssimo no mercado financeiro, ele disse no dia de ontem que acha que a economia global ela está caminhando para um período como aconteceu na década de 70, que era dominado por preocupações com inflação e, claro, ainda uma potencial pior que a inflação seria a estagflação. Veja que na década de 70, algumas das maiores taxas de inflação
chegaram nas portas e entraram nos Estados Unidos. Isso é o que a gente mais viu muito nessa história, então, não tão recente, obviamente, né? Mas que sim, chegaram taxas de juros que bateram quase 20%. É um número que, para a realidade americana, pelo menos dos últimos 50 anos, era óbvio que não foi vista. Claro, porque de uma maneira como essa, você concorda comigo que se os Estados Unidos chegam a esse nível de inflação, imagine então o resto do mundo. Agora, existem alguns pontos bem importantes para a gente olhar então o que aconteceu na década de 70 para perceber se tem muito a ver para nos levar para essa situação também ou não. Ou de repente, sim, é um momento de crise, é um momento de dificuldade, mas a situação, a conjuntura daquela época não era exatamente igual a hoje. Quer ver, por exemplo, a inflação, ela sim foi muito turbulenta. Ela ficou entre 5 e 6% no início da década de 70 e chegou depois a cair em torno de 3% ali em 1972. Só que começou a atingir os dois dígitos, então, que eu falei dos 20% ali em torno de 1974 daí. Agora, um ponto importante seria também não só a inflação, mas houve uma desvinculação do padrão dólar do que era em relação ao ouro, ou seja, o presidente na época, o chamado Richard Nixon, ele liderou várias políticas econômicas que ficaram conhecidas como o choque de Nixon. E isso incluiu principalmente o colapso do sistema chamado Bretton Woods, que efetivamente era esse acordo do mundo no que se refere então ao dólar ser o padrão moeda da época. E, claro, substituir justamente o padrão ouro que era. Agora, isso alimentou, claro, na época, né, uma inflação crescente nesse período, então, da década de 70, entrando na década de 80. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, os países como os Estados Unidos, Canadá, Japão, todos eles concordaram, então, que se chamava o sistema Bretton Woods, que fornecia uma taxa de câmbio que seria fixa entre as moedas desses países e o dólar americano. Então estava vinculado diretamente ao ouro. Mas em 71, então o presidente Nixon, na época, ele acabou interrompendo essa troca de dólares por ouro pelos bancos centrais estrangeiros. Isso então significou que a maioria dos mercados do mundo estavam agora completamente desancorados com relação a esse padrão dólar-ouro. Então veja, olha que situação, né? Agora, outro ponto que também aconteceu naquela época foi o congelamento dos salários. O governo Nixon ele acabou introduzindo controles de salários e preços de 71 a 74. Até por conta disso, houve então uma redução momentânea das taxas de juros, como eu já falei. Mas isso apenas desacelerou os preços enquanto aumentava, daí no caso, a escassez de alimentos e de energia nesse período. Olha só como aconteceu a questão da energia naquele momento. E o que gerou isso? Bom, gerou um outro ponto, que foi a turbulência energética, que foi a crise de petróleo. E nesse momento, claro, com uma crise, com o petróleo crescendo demais e afetando diretamente a economia das famílias, empurrou então a inflação para os níveis recordes que eu falei. Em outubro de 73, por exemplo, os membros árabes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles colocaram embargos para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam apoiando Israel na guerra chamada Yom Kippur. E os preços do petróleo, naquela época, chegaram a quase 73 dólares por barril, em um ponto que a gente vê, para aquela época, extremamente alto. Não que para hoje também não seria, mas hoje eu já mostrei para você que o preço do barril já passou de 110, não é? Agora veja, o aumento dos preços da energia durante esse período, claro que ajudou então a inaugurar uma nova era na inflação americana. E claro, um outro ponto, daí como teve essa inflação, tinha que lutar contra a inflação. Daí chegou no ponto que nós vemos muito hoje, é o aumento das taxas de juros. Então, para combater justamente essa inflação, o Fed, então, ele começou a aumentar as taxas de juros em 1977, fazendo então com que a economia entrasse necessariamente numa recessão na década de 80. Mas a inflação ela continuou a subir, levando então o presidente do Fed, na época era o Paul Volcker, e ele continuou então se obrigando a aumentar essas taxas de juros. E os Estados Unidos então entraram em uma recessão que durou de julho de 81 até novembro de 82, o que levou ao desemprego de quase 11%. Mas aí que tá. Foi justamente essa estratégia que reduziu o dinheiro no mercado e fez que a inflação, ano a ano, então, caísse abaixo de 5%, perto do final de 1982, passando então a partir daí a reduzir o desemprego. Então você vê como esse contexto todo que eu trouxe para você vai mostrar então
Um aumento da taxa de inflação vai mostrar a turbulência, de repente, com relação aos preços do petróleo, vai trazer também o congelamento dos salários, a questão da mudança do padrão ouro, então, né, desvinculando o dólar do ouro, e, claro, a inflação que já vinha começando a dar sinais bem antes da explosão ali entre década de 70 e década de 80. Veja que dentro de todo esse contexto, o que nós estamos observando é que a inflação está crescente. Então, um ponto, ok, com relação àquela década de 70. Agora, a desregulação do dólar não é o caso. O dólar continua sendo a moeda forte no mundo, independente de estar vinculado a um outro ativo, no caso do ouro. Não houve congelamento de salários, pelo contrário, o salário realmente está sendo a questão hoje em dia um mercado do pleno emprego, afinal de contas o salário tem aumentado, o que, claro, também gera inflação, porque com altos salários o empresariado tem que transferir esses custos para o valor dos seus produtos e serviços, isso gerando então o encarecimento na hora do consumidor final. Agora, turbulência energética? Sim, nós temos, afinal de contas, com a questão da guerra, aí está gerando um problema muito sério no mundo com relação ao petróleo e ao gás também, né? E claro, o aumento das taxas de juros está sendo justamente para combater toda essa situação. Então, veja, esse panorama todo nos mostra que nós não estamos, obviamente, com características da década de 70. Não pelo menos na plenitude do que acontecia naquela época, mas sim com relação às taxas de juros, com relação à questão do preço da energia, sem dúvida nenhuma. Por isso que então o aumento das taxas de juros vai levar justamente a um arrefecimento, ou seja, uma diminuição do consumo efetivamente, para que daí então saia dinheiro do mercado e reduza a inflação. Mas isso, como consequência, como aconteceu na década de 70, vai gerar sim um desemprego antes de gerar, obviamente, uma recuperação da economia. Ou seja, essa recessão ela está sendo criada efetivamente para impedir que a inflação vá chegar no nível dos 2 dígitos. Por isso é tão importante, então, nós fazemos a lição de casa com relação às nossas finanças pessoais. E por isso, também agora, que nem eu comentei no início do vídeo, é que a demanda por hipotecas, ela está caindo cada dia, mais e mais. À medida que os pedidos, por exemplo, de refinanciamento de crédito à habitação, eles já caíram 2% na semana e foram 75% inferiores quando a gente compara com a mesma semana do ano passado, por exemplo. A maioria dos mutuários de refinanciamento, ele continua basicamente à margem, só vendo o que vai acontecer. E principalmente os pedidos então de refinanciamento, eles caíram em 9 das últimas 10 semanas. E se a gente compara com janeiro de 2022, a atividade de refinanciamento então caiu 66%. Olha, não caiu, despencou. Mas a oferta de imóveis, eles estão chegando no mercado, né? Agora, esses novos imóveis, mas de repente, então, nós estamos percebendo é que essas casas estão ficando mais tempo, então, ou esses imóveis em geral, para acontecer, então, a venda. Por isso, então, que a demanda por hipotecas dos compradores de casa está agora próxima das mínimas que foram vistas a última vez lá na primavera de 2020. E esses altos preços, eles estão deixando de lado os potenciais, claro, compradores, especialmente no que se refere às pessoas que procuram comprar suas casas pela primeira vez, por exemplo, compradores de primeira viagem, né? Então, o que ocorre é que nesse sistema de investimentos, principalmente nesse setor de real estate ou imobiliário, a gente tem duas variáveis. Uma é a oferta de imóveis, né? E claro, os proprietários eles ofertam pelo preço que eles desejam, mas principalmente pelo que eles estão vendo o vizinho de repente vender. E faz com que então os preços cada vez estejam, imagine aquela ideia do quem conta um conto aumenta um ponto, ou seja, você vê o vizinho vendendo por X, você pensa, bom, se ele está vendendo por X, eu posso vender por X mais um, de repente aumenta um pouquinho mais. Agora, eu falei que são dois fatores. O primeiro fator, a primeira variável, seria a oferta. A segunda é a demanda de compradores, que, pelo óbvio, daí já no oposto, eles querem, claro, pagar o menor valor possível, da maneira que eles desejam, né? Então, ou seja, quanto menor, melhor. Agora, aqui a queda nos preços, eles acontecem como consequência de uma queda acentuada no fator chamado demanda, e não no setor, no que se refere à oferta. Seja porque os imóveis, de repente, os fatores que podem influenciar isso, eles estão caros, porque as taxas de juros estão altas, ou de repente pelo medo também da recessão que está à vista. Então, de um modo bem consciente, claro, a melhor forma de se passar por cenários de crise econômica é tendo menos dívidas. Então, vamos ver, claro, ainda alguns meses nesse contexto, se a gente for pensar duas linhas paralelas, a gente está vendo uma linha paralela então da oferta e uma linha paralela da demanda. Só que agora a oferta vai continuar e a demanda vai
diminuir. O que que vai acontecer então daqui a alguns meses? A linha também da oferta vai ter que acompanhar a demanda, caindo. E daí, para depois de um tempo, a oferta, obviamente, quem está querendo comprar então esse imóvel, poder voltar e equilibrar novamente essas duas linhas. Só que o que a gente vê é que não vai ser tão simples assim, por conta que nós não temos uma perspectiva de, em curto prazo, pelo menos, nós vemos, obviamente, o Fed reduzindo suas taxas de juros. À medida de que é justamente nesse ponto que entra a ideia, talvez, aí, não digo um grande crash como aconteceu em 2008, com relação ao mercado imobiliário. Mas sim, vai haver uma correção? Vai haver. Porque até que isso aconteça, o grande consumo, compra de imóveis nos Estados Unidos, a parcela maior é justamente de imóveis financiados. Então, com uma taxa muito alta, as pessoas vão fazer o quê? Evitar o financiamento. Evitou o financiamento, evitou a compra. Por isso, então, que tanto a curva da oferta quanto a demanda vão acabar caindo junto e se recuperando, obviamente, ali talvez final de 2023, indo já para 2024, dependendo se toda a conjuntura acabar, então, corrigindo os três principais pontos que nós estamos vendo hoje da economia. O primeiro, então, seria a questão da inflação diminuir, que é um problema interno dos Estados Unidos. Agora nós temos dois grandes problemas externos. Um seria fornecimento da cadeia de produção em geral do mundo, ou seja, a máquina China, ela tem que voltar a produzir, ela está lutando com problemas internos com relação à crise de saúde pública que ela está passando, fechando cidades gigantescas, né, como Xangai, como Pequim e várias outras menores, inclusive. E tem o segundo grande problema da humanidade hoje, que seria a guerra, então, entre a Rússia e Ucrânia. Na verdade, eu acho que de Rússia, não é da Ucrânia, não é verdade? Então, nesse ponto aqui, são três grandes fatores que estão definindo o que está acontecendo no mercado ao redor do globo. Mas falando do mercado americano, é por isso, então, que nós estamos vendo tantos problemas acontecendo. E aqui, puxando já para o mundo das ações, as ações, por exemplo, do Snapchat, eles caíram 44% depois que a empresa então anunciou que provavelmente vai divulgar os resultados do segundo trimestre de uma maneira bem pior do que foram do primeiro trimestre. Isso porque, como outras empresas que já estão fazendo, né, eles estão levando em conta o atual cenário inflacionário. Então, se imagina que muitos clientes vão sofrer com as repercussões econômicas e, por conta disso, claro, eles vão suspender os serviços que são tidos como não essenciais. Agora, isso, claro, causou uma onda de quedas no dia de ontem. Empresas de publicidade como Facebook, como Trade Desk, como PubMatic, são empresas que caíram e caíram bastante. As ações dessas empresas caíram em média de 10 a 20% só no dia de ontem. Quer dar uma olhadinha comigo? Vem cá, vamos ver o que aconteceu ontem, então. Aqui, já puxando, então, a movimentação do mercado financeiro, nós encontramos, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o Facebook. Se a gente puxar o Facebook ontem, nós conseguimos ver aqui, olha só, no dia 24, vamos ver o tamanho do tombo que o nosso amigo Facebook, só no dia de ontem, acabou indo em torno de quase 10%. Nesse momento está em torno de 7%. E se eu puxar então o Snapchat, vamos ver como que está ele agora, né? Aqui você vê que a bomba foi maior. Olha só, ontem então chegou ali 40,21, agora teve uma leve correção, está em torno de 35,58. Veja que então nesse momento o que nós encontramos é que várias empresas elas estão lutando justamente com essa questão de que às vezes o problema não está nem nelas, mas empresas do seu segmento, da sua indústria, do seu setor, que acabam divulgando uns números, às vezes nem números ruins, mas que têm uma perspectiva ruim, acabam puxando o setor ou a indústria como um todo. Olha, por exemplo, aqui, ó, a Lyft, ela planeja cortar orçamentos e desacelerar principalmente as contratações, que são medidas semelhantes às anunciadas pelo rival Uber, por exemplo. Por conta disso, adivinha o que aconteceu com as ações da Lyft? Caíram 60% neste ano e essa queda de ontem, só de ontem, foram 17%. Agora, claro, também não houve só sangue nas ruas. Já a Zoom, por exemplo, a empresa de teleconferência, após um trimestre muito forte em que a empresa registrou um crescimento de receita de em torno de 12%, o que fez, claro, as ações nessa situação assim, no momento que só tem notícia ruim, quando vem uma notícia um pouquinho melhor, trouxe então as ações para cima e elas subiram então em torno de
8% ontem. Isso porque dentro, de repente, então, de todas essas declarações de ausência de receita ou de lucros reduzidos para o futuro, uma receita que bate as perspectivas dos analistas e com boas perspectivas de futuro, claro, que convence então os investidores que pode sim haver um bom crescimento pela frente para a empresa, no caso aqui do Zoom. Já então as ações também da empresa Wendy's, né, elas subiram cerca de 15% nas negociações no aftermarket, depois de um documento que revelou então que o fundo hedge que controla a empresa, não controla, mas tem uma grande parte da empresa, o chamado Trian Partners, ele simplesmente está buscando agora um acordo dentro do contexto da empresa. E olha só, esse fundo ele tem em torno de uma participação de quase 20%. Essa aqui que é uma grande rede de hamburgueria aqui nos Estados Unidos, e ele está buscando um acordo justamente para aumentar o valor para os acionistas. E isso pode incluir, então, uma aquisição ou uma fusão com outra empresa. E claro que isso, dentro desse contexto atual aí, buscando, claro, né, ver um aumento na arrecadação dessa empresa, o revenue dela, e claro, com maior lucratividade, o que a gente vai ver possivelmente deve ser movimentações maiores ainda durante esses próximos dias, e ainda mais se for confirmada, seja a aquisição ou então a fusão com uma outra empresa, porque daí, claro, eles estão, obviamente, com o foco em melhores números para esse ano. Agora, vamos dar uma olhada no que está acontecendo então no mercado em geral. Aqui daí eu quero mostrar para você como que estão, em geral, as ações. Vamos dar uma olhada aqui nos benchmark do mercado. O primeiro aqui, Nasdaq com em torno de 1%, então SP500 se mantém em 0,5%, Dow Jones então 0,33%. Se nós olharmos em geral nas ações aqui, uma seleção breve das empresas, nós vemos aqui GameStop com 12% de crescimento, Wendy's com quase 11%, isso hoje, tá? A empresa CIA com 8,33. Diga-se de passagem, a empresa CIA é a empresa que, para quem está no Brasil, por exemplo, é ela a detentora da Shopee, só para você ter uma ideia. Então ela tem uma grande probabilidade de crescimento, desde que sim, os seus produtos apresentem mais qualidade do que vem apresentando. Essa é uma grande reclamação, inclusive, dos consumidores. Agora olha aqui, ó, DoorDash 7,4%, UiPath 7%, The Trade Desk 7%. Então, aqui nós temos vários. DocuSign também subindo 6%, Coinbase quase 6%, Expedia voltado então para viagens 5%. O que nós vemos hoje, assim, a própria SoFi aqui também, também com crescimento de quase 6%. Enfim, hoje, comparado ao que foi ontem, nós estamos vendo realmente uma onda verde. Agora, claro, na outra ponta, nós acabamos encontrando o nosso mundo cripto aqui não está dos melhores, pelo menos alguns players do mercado. No que se refere às empresas, o Walmart aqui também está em queda. Agora vamos dar uma olhada então no cripto em geral, já que eu mencionei. A Bitcoin está abaixo de 30 mil, mas agora está uma pequena subida de 0,5%. No restante, aqui pelo menos uma seleção simples só de algumas criptos, nós vemos Ethereum, por exemplo, abaixo da casa dos 2.000. Então é um mercado que nesse momento, infelizmente, não está para investir pensando no curto prazo, não é? Agora, vamos lá. Agora no campo das empresas de energia, aí você vai ver todas elas praticamente em verde, em 2,5% aqui para Valero, por exemplo. Agora, claro, dentro desse contexto que a gente observa aqui das ações, o importante é saber, acima de tudo, que as ações elas, querendo ou não, elas são voláteis. E é isso que faz o mercado de ações ser tão interessante e formador de riqueza, principalmente quando? No longo prazo. Todos os dias, eu vejo no meu canal, por exemplo, do Patreon, eu converso com pessoas, com membros lá, sobre compras e sobre vendas de ações, sobre a questão da carteira de cada um. Só que, independente do perfil, o que eu observo é que cada um dos investidores ali, eles têm uma perspectiva óbvia, né? Todo mundo quer o quê? Comprar na baixa e vender na alta. Só que ninguém pode absolutamente cronometrar o mercado de maneira perfeita. Isso não existe. Os grandes investidores, os mega investidores na história, eles sempre falam isso. Não tente cronometrar o mercado. Você vai perder dinheiro. É melhor você estar dentro do mercado do que tentando encontrar o melhor momento. Por isso que para investidores ditos de longo prazo, pode ser melhor simplesmente ignorar então os chamados altos e também os baixos do mercado de ações e simplesmente considerar o fato de que o melhor momento para comprar ações é quando você tem dinheiro e o melhor momento para vender as ações é quando você precisa do dinheiro.
E se não for assim, uma vez que você de repente investiu em boas empresas, ou de repente você está investindo agora e elas, de repente, nesse momento que estão caindo, né? Simplesmente não adianta você se preocupar excessivamente com a situação do mercado de ações. Até porque não vai mudar em nada, não vai tornar essas ações mais lucrativas. É um momento, é o ciclo econômico que está se passando. E agora esse é o momento quase da chamada capitulação, ou seja, quando as pessoas abandonam suas posições e simplesmente esquecem e falam: não, isso aqui realmente não dá certo, não funciona. É exatamente esse o momento que todo mundo que já investe, que tem mentalidade de investidor, fica esperando, porque é o momento que você compra barato, buy to the dip. Essa é a realidade do mercado. E isso não é só o mercado americano, óbvio, qualquer mercado de bolsa de investimentos, mas não é só também o mercado de ações. Todo mundo quer comprar, então, um imóvel que esteja desvalorizado. Mas isso não é porque de repente aquele imóvel se desvalorizou, mas é porque o mercado imobiliário, naquele momento, houve uma desvalorização. Agora, ele deixou aquele imóvel de valer o que valia? Talvez não, não mudou em nada. Então é uma questão de oportunidade, assim como as ações. Então, a dica é: mantenha o foco na tua estratégia de investimentos e nunca deixe de manter seu fundo de emergência sempre abastecido para os momentos, obviamente, mais difíceis que podem passar, porque ninguém sabe o fundo do poço. Significa então que já caíram e não vão cair mais as ações? Não, podem cair mais. Agora também vai sim ter um momento de fundo de poço onde o mercado todo vai subir novamente? Vai. Então, como ninguém sabe, não tente cronometrar. Se você tentar, não adianta. Acredite, todo e qualquer cronômetro que tenta fazer isso, ele só prova uma coisa, que ele estava errado, ou seja, estava quebrado. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. E se Deus quiser, então, vamos lá para o próximo Money Talk. Bons investimentos e também não se esquece, então, de visitar as nossas outras mídias sociais. Vai lá no Patreon também, tem muita matéria exclusiva. Obrigado, até o próximo. Tchau!